corações, sal e luz da terra, sal e luz do mundo, testemunhas do amor, levareis a paz aos corações. A paz de Jesus, irmãos e irmãs, sou Fábio André, coordenador arquidiocesano do Ministério de Fé e Política da RCC de Salvador. E dando continuidade à nossa série 5 minutos de doutrina social com o Ministério de Fé e Política, hoje nós abordaremos a questão de número 130 do doquete. E a pergunta: a política familiar pode tentar influenciar a decisão do casal? E a resposta do doquete: sim. A política familiar pode, em última instância, tentar convencer as pessoas no sentido de terem mais ou menos filhos, quando isso parece importante, tendo em atenção a sociedade e o seu bem-estar. No entanto, isso deve acontecer no respeito pelas pessoas e pela liberdade dos casais. A política pode e deveria mesmo informar-se sobre a situação da população e tomar medidas que, por exemplo, ofereçam vantagens, nomeadamente econômicas, para famílias com filhos. Pode assim criar-se incentivos. No entanto, a decisão final sobre o número de filhos deve permanecer confiada aos próprios casais. Ninguém lhes pode retirar essa liberdade de decisão. O doquete tem insistido muito nessa questão da liberdade de escolha dos casais, da quantidade de filhos. Claro, o Estado pode tentar incentivar uma política de natalidade, né? Política familiar, como o doquete chama aqui, certo? Para tentar reduzir, aumentar a quantidade de filhos, mas não pode proibir. Por exemplo, a gente vê países, especialmente, né, lá na China comunista, naquela época mais rigorosa ainda, em que se limitou a um filho por casal, né? E era obrigatório aquilo. E a gente via que, como lá dava preferência pelo nascimento de meninos, muitas famílias que iam ter meninas, quando sabiam que ter meninas, acabavam abortando. Então é uma consequência ruim de uma política de natalidade que impede as famílias de terem essa decisão. Então também não pode ser usado, aborto não pode ser usado como política familiar, política de natalidade. Esterilização em massa, especialmente dos jovens, não pode ser usado como política de natalidade. Certo? Então, tem que ser vista essa questão para que justamente, né, a decisão sobre quantos filhos, né, cada um deva ter, de acordo, como a gente falou, com a paternidade, maternidade responsável, e da própria família. E muitas vezes o Estado pode até estimular esse fator da natalidade. Por exemplo, a gente vê com essa política rigorosa que teve, de incentivo cada vez mais casais terem menos filhos por conta dos desafios do ambiente do trabalho. A gente vê que em muitos países desenvolvidos, como a Europa, Canadá, por exemplo, o índice de natalidade já está tão baixo e a expectativa de vida das pessoas mais velhas aumentando, e a gente sabe que tem que ter uma certa base, né, de jovens que sustentem, né, digamos, até a previdência social para que os mais idosos possam receber. E nesses países tem ficado cada vez mais difícil isso, porque menos jovens e uma expectativa de vida cada vez maior. Então, nesses países já tem se estimulado, né, as famílias recebem um estímulo econômico, um incentivo econômico para ter mais filhos. Ou seja, a gente já está passando por um outro processo agora, né, que antes queriam reduzir a natalidade, agora querem aumentar a natalidade. Tá? E uma outra coisa que eu coloco aqui para reflexão é que muitas vezes, né, algumas mães, né, sentem a necessidade de estar junto dos filhos, né, cuidando deles, né, mesmo depois que passa a sua licença. Então sentem a necessidade de deixar o trabalho, deixar o emprego e estar junto com os filhos, com a família, cuidando da família, cuidando dos filhos, da educação, certo? Então isso também deve ser estimulado, alguma forma de estimular essa participação dessa presença da mãe. Isso é uma vocação, é um chamado, não é uma questão de machismo ou feminismo. Porque hoje em dia também a gente já vê muitos pais também, que a mãe vai trabalhar e o pai fica em casa cuidando das crianças. E isso é bem importante, é bem interessante, então isso deve ser estimulado. Claro,
o pai, a mãe que tem justamente a vocação de trabalhar, né, sente esse chamado para o trabalho, então ótimo, organize, né, pai e mãe com as avós ou as creches, as escolas, organize para que possa, né, seus filhos possam permanecer em casa com segurança, que recebam uma boa educação, mas pai ou mãe que sentem essa vocação, esse chamado, e que não é menor do que aqueles que trabalham, de estar em casa educando seus filhos, que também isso possa ser desenvolvido, possa ser estimulado e que eles possam se sentir protegidos e amparados, porque com as relações hoje em dia cada vez mais frágeis, se houver uma separação, eles não se sintam desamparados. Então que eles possam estar justamente, né, cuidando lá das suas famílias, como eu disse, com esse chamado, com essa vocação, para que cada vez mais as famílias, né, de algum modo ou de outro, né, para os pais que trabalham, que o Estado possa também dar esse amparo com creches, com escolas, e aqueles pais também que querem ficar em casa, que se sintam também protegidos pelo Estado, para que de fato as nossas crianças possam crescer e se desenvolverem, né, com harmonia. Se você gostou desse vídeo, então curta, compartilhe, comente, divulgue nas suas redes sociais e se inscreva no nosso canal do YouTube da RCC Salvador. Deus te abençoe. Sal e luz da terra, sal e luz do mundo, testemunhas do amor, levareis a paz aos corações, sal e luz da terra.